Fala, peregrinos, tudo bem? Prazer, me chamo Jefferson. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a soberania de Deus, a vontade de Deus e os projetos e planos de Deus, a qual nem mesmo o homem muitas vezes é capaz de entender e compreender. Mas mesmo assim é necessário obedecer. Então hoje nós vamos falar um pouco disso. Mas antes que a gente continue, queria pedir a você que deixe o seu like, deixe os seus comentários, siga o canal, coloque o sininho, coloque lá receber todas as notificações e vamos continuarmos. Então a palavra de hoje vai estar no livro de Jonas, capítulo 3. Nós vamos falar sobre Jonas, capítulo 3. Queria que aqueles que pudessem fecharem os seus olhos, aqueles que não puderem, estiverem no trabalho, tiverem uma obrigação, entre em espírito de oração. Senhor Jesus, diante da Tua santa e poderosa presença, Pai, nós entramos e suplicamos, meu Pai, fala o nosso coração, dai discernimento e entendimento para entender Tua palavra, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a colocar em prática, nos ensina a não duvidar do Teu agir, nos ensina, meu Pai, a ir, Senhor Jesus, além, quando tudo diz que não. Amém, glória a Deus. Diz assim: Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te hei de dizer. Então o Senhor pediu e ordenou a Jonas que fosse pregar. Jonas, ele era um pregador, ele era um atalaia. Um atalaia é aquele que fala, que induz e que torna a trazer a palavra de Deus. E como atalaia e mensageiro de Deus, ele tinha uma obrigação. E qual era essa obrigação, Jefferson? A obrigação dele era anunciar a mensagem. Ele era um mensageiro e ele tinha a obrigação de anunciar. E aconteceu que antes disso, ele tentou fugir dessa obrigação. Quantas vezes nós tentamos fugir das nossas obrigações? Quantas vezes nós tentamos fazer com que Deus seja enganado por nós. Mas entenda que a Deus não dá para ser enganado. Não dá. Você pode até tentar fugir da obrigação, do seu serviço, do seu trabalho, mas um dia nós vamos de prestar conta de tudo quanto nós plantamos aqui nessa terra. Jonas tentou fazer isso. Na primeira chamada que Deus o ordenou a mandar uma mensagem a Nínive, ele tentou fugir. E por isso ele pagou um alto preço. Então nós já vamos pontuar aqui a importância da obediência. No momento que você não obedece, você traz sobre si consequências drásticas. Então nós temos que aprender não somente ser mensageiros, não somente ser praticantes da palavra, mas ser também obediente. E essa obediência que Jonas acabou não querendo fazer no início, foi porque para ele, para Jonas, ir pregar na cidade de Nínive era algo que não deveria acontecer. A opinião dele ia contra a vontade de Deus. E ele deixou que a vontade dele falasse mais alto do que a palavra de Deus, do que o Senhor Jesus. Só que aconteceu que, como o Senhor Jesus tinha uma missão em Nínive e ele tinha como ferramenta, instrumento e mensageiro uma obrigação de cumprir com o seu dever. Então ele pagou um alto preço até entender que ele tinha que cumprir o dever dele. Então por isso que a gente vê aqui no versículo 2 que o Senhor ele falou com Jonas e ele se dispôs e disse: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu hei de te dizer. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E 3 dias
para percorrê-la. Então, para Deus, a cidade de Nínive era uma cidade importante, que necessitava que viesse a haver arrependimento. Quantas vezes não acontece isso na nossa vida? Deus nos manda para alguns lugares para que nós possamos ser instrumentos de Deus para trazer um conforto, uma transformação, uma mudança na vida de uma pessoa ou de alguém ou de um ambiente que se encontra inóspito, que se encontra em pecado, que se encontra devastado. Então Nínive, ela se encontrava assim. Era uma cidade de grande porte, porque nós vemos aqui que demorava até 3 dias para percorrer essa cidade inteira pregando a palavra. Mas ela estava devastada, não fisicamente, porque ela prosperava, mas sim espiritualmente. O povo que estava lá perderam a comunhão, deixaram-se levar pelos seus deleites, pecados e vontades, a qual nós não devemos deixar que isso nos consuma. Por mais que a nossa vontade venha e tente nos dominar, cabe a nós usarmos a nossa fé, o nosso espírito, que nós temos, que é o Espírito Santo, que é o poder da consciência, para dominar as nossas vontades e a nossa mente. Então diz assim, prosseguindo, versículo 4, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, olha só, Jonas estava dizendo, só tem 40 dias para vocês mudarem, para vocês se arrependerem, porque a partir daí, vocês se arrependendo ou não, vocês serão destruídos. Então, ele estava pregando para que aquele povo tentasse ainda alcançar a salvação. E aconteceu que, vamos prosseguir, os ninevitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior, o mais rico, até o menor. Então, vamos lá, Jonas, ele não queria pregar para esse povo porque ele achava que esse povo não tinha arrependimento. Ele achava que esse povo não poderia se converter. E quantas vezes a gente não é assim? A gente tenta colocar a nossa vontade, se impor sobre a palavra de Deus, sobre o ensinamento de Deus, sobre a orientação de Deus. Deus diz assim, filho, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Deus diz, não ame o teu próximo, só aquele que te faz bem. Deus diz, ame o teu próximo, é aquele que te faz mal, é aquele que te envergonha, aquele que te traz insatisfação. Deus, ele diz, amai essa pessoa também. Amai o teu próximo como a ti mesmo. E nós somente queremos praticar a palavra pela metade. E ocorre que quando a gente tenta praticar a palavra pela metade, a gente acaba abrindo brechas para sermos atacados, não fisicamente, mas espiritualmente, contra a nossa fé. Satanás nos ataca espiritualmente. Então cabe a importância aí da gente não fazer como Jonas, que deixou no início do mandado do Senhor que fosse pregar em Nínive. Ele tentou fugir e tentou não fazer a vontade de Deus. Então cabe a nós obedecermos, que esse ensinamento venha ficar na nossa vida como orientação, que se nós tentarmos desobedecer, uma hora ou outra a consequência vai chegar e não vai ser nada agradável. Porque você pode aparentemente conseguir deixar de fazer a vontade de Deus, mas isso lhe trará consequências. Jonas precisou ir até o fundo e os confins dos mares para entender que necessitava obedecer a Deus. Então, não espere sofrer essas consequências para obedecer ao Senhor. Utilize-se desse ensinamento que já foi a vida de Jonas, para que você não caia no mesmo erro. Se Deus disser, faça, vai lá e faça. Se Deus disser, não faça, não faça. E se Deus não responder, não faça nada. Espere, peregrino. Espere, porque esperar também é uma determinação do Senhor. Então vamos seguindo.
Versículo 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então, não somente o pobre, que aqueles que não tinham condições, mas até mesmo os mais abastados, reconheceram que necessitavam de uma mudança, que o que eles estavam praticando não era do agrado do Senhor. E para haver essa transformação, o primeiro passo, você tem que reconhecer. Reconhecer como, Jefferson? Eu tenho que reconhecer que sou pecador, reconhecer que tenho necessidades, reconhecer que necessito de ajuda. Não de ajuda qualquer, mas da ajuda do Senhor. Que eu preciso mudar a minha vontade, o meu eu, o meu caráter. E no momento que você começa a entender que você necessita de ajuda, você abre a oportunidade da honra do Senhor bater em sua porta novamente e você abrir. Não é porque Ele não esteja batendo, Ele continua batendo até hoje. Mas no momento que você abre a oportunidade de reconhecer que você necessita de ajuda, você começa a escutar as batidas do Senhor, que Ele sempre esteve lá pedindo para entrar no seu coração. E continua seguindo aqui, versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove coisa alguma, nem os leve ao pasto e nem beba água. Então o rei ele proclamou que todos entrassem em jejum. Jefferson, e para que a necessidade de jejum? Tanta pessoa fala que não é necessário jejuar, que nem jejuar é uma coisa que só faz aquelas pessoas que são religiosas. Não. Isso se chama falta de discernimento ou falta de conhecimento. Você jejuma porque é uma necessidade básica. Jefferson, necessidade básica? Mas necessidade básica não é água, não é respirar, não é vestir. Sim, isso é necessidade básica física. Sua necessidade básica espiritual é jejuar. Porque no momento que você jejuma, você está se ligando e se conectando com o seu espírito, que é a sua consciência, fazendo com que ele se fortifique. E por que faço isso, Jefferson? Porque no momento que você fortifica o seu espírito, você enfraquece a sua carne. Jefferson, mas não é ruim enfraquecer a carne? Claro que não. A sua carne é a sua mente. A sua mente ela luta sempre para tentar impedir você de se conectar com Deus. Jefferson, então a minha mente ela sempre tenta me afastar de Deus? Sim. Ela coloca o sono no momento que você está ouvindo a palavra, como agora. Ela coloca o desejo de fazer outra coisa. Ela coloca outros empecilhos como deveres, como afazeres, como pessoas, como parentes. Ela coloca alguma coisa que distrai a sua atenção de conhecer a verdade. Por que, Jefferson, ela faz isso? Porque no momento que você conhece a verdade, você começa a dominar e continuar a crescer. E no momento que você começa a aprender a dominar o que, Jefferson? Dominar o seu eu, dominar a sua vontade. Você começa a alcançar a liberdade. A liberdade não somente física, mas a liberdade espiritual. Você não vai ficar mais aprisionado a dogmas. Você não vai ficar mais aprisionado a falatórios qualquer de qualquer pessoa. Você não vai ficar mais aprisionado à opinião alheia. Você vai ter um embasamento sobre a sua fé, sobre a sua jornada espiritual. Você não vai ser apenas um crente ou apenas um congregacionista na igreja. Você vai ser uma pessoa espiritualizada, que não está aprisionado a regras, mas que obedece às regras por temor ao Senhor. Mas você não está aprisionado, você já está além disso, você está para além disso, no momento que você se torna uma pessoa espiritualizada. Então, todos ali naquele momento entenderam a necessidade do jejum. O jejum é a necessidade de você se consagrar e alcançar a Deus. Então, quando a gente jejuma, nós jejuamos para alcançar o Senhor. E esse jejum, ele não pode ser algo físico. O jejum é para transformação e crescimento espiritual.
Porque o que te mantém firme na sua jornada é sua conexão com Deus. É Deus que te mantém. Porque se você parar para pensar, o seu respirar é permissão de Deus. A sua saúde é permissão de Deus. Jefferson, mas eu estou sem saúde. Mas até mesmo a sua vida, que ainda existe, o seu sopro de vida, ele ainda é permissão de Deus. Porque se assim Deus não o permitisse, você seria ceifado dessa terra. Então vamos seguindo aqui. Versículo 8. Mas seja cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então aquele povo se arrependeu do mal que fizeram, do mal que estavam fazendo não somente a eles, mas aos outros, da violência, do massacre, do ódio, da lasciva, da angústia de fazer somente as coisas que não agradavam a Deus. E é importante também frisar que nós, como peregrinos, nós temos uma missão. Jefferson, e que missão é essa? O seu propósito. Jefferson, eu sempre quis encontrar o meu propósito. Então eu vou te dizer qual é o seu propósito hoje. Jefferson, é tão fácil assim? O propósito, ele é simples, ele é claro, ele é objetivo. Mais fácil, ele não é de cumprir. Ele vai ser claro, vai ser objetivo. O propósito de cada um de nós, peregrinos. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui numa caminhada. Nós estamos aqui num processo. E nós, como peregrinos, nós temos um propósito. E qual é esse propósito, Jefferson? O nosso propósito é manifestar a glória de Deus através da nossa vida, com os nossos frutos, cada um em sua determinada área, a qual você tem mais afinidade, a qual você tem mais facilidade de exercer. Tem pessoas que têm a facilidade de comunicar, tem pessoas que têm facilidade de interpretar, tem pessoas que têm facilidade de novela, de fazer teatro, tem pessoas que têm facilidade em resolver problemas, tem pessoas que têm facilidade em conectar pessoas, tem pessoas que têm facilidade em fazer projetos e fazerem serviços programados de um passo a outro. Tem pessoas que têm facilidade em fazer empresas crescerem. Então, o seu propósito é manifestar a glória de Deus em qualquer área a qual você tem facilidade, em qual você tem talento. E no momento que você manifestar a glória de Deus através da sua vida, você está cumprindo o seu propósito. Porque no momento que você manifesta a glória de Deus na sua vida, você atinge outras pessoas. E você atingindo outras pessoas, você começa a transformar vidas. Mas entenda que essa transformação, você é apenas um mensageiro. A mensagem é Deus. O foco é Deus. E é Ele que merece a glória. Você é apenas a ferramenta. E quando você vai sendo a ferramenta de transformação, e por consequência você vai receber bênçãos. Bênçãos de ou uma pessoa vai gostar de você, outra pessoa vai te indicar, outra pessoa vai te admirar. Isso são bênçãos recorrentes da tua afinidade com o Senhor, de você estar sendo usado por Deus. Então vamos continuando aqui, depois de você saber qual é o seu propósito. Então a partir de hoje você não há necessidade de correr atrás do propósito. Esse é o seu propósito, querido. Manifestar a glória de Deus aqui nessa terra, através da sua afinidade, no que você tem facilidade em fazer, o seu talento. Jefferson, meu talento é o quê? Aquilo que você tem facilidade de trazer e faz transformação na vida das pessoas. Eu dei vários exemplos. Tem outras pessoas que têm facilidade em fazer a regra, cumprir regras, cumprir determinações. Porque tem pessoas que não conseguem cumprir regra e tem outras que sim. Tem pessoas que conseguem fazer organizacional, fazer a parte organizacional. Tem pessoas que já conseguem fazer cronogramas, que conseguem fazer a parte de modificação, de fazer edição,
Isso tudo é talentos, pessoal. E onde você tiver o seu talento e manifestar a sua comunhão com Deus, sua santificação, você vai manifestar a glória de Deus. Você vai criar frutos. E as pessoas vão se espelhar em você. E que as pessoas que se espelhem em você, elas se espelhem não pelo que você é, pessoa, exemplo, Jefferson, mas que elas se espelhem pela glória de Deus que manifesta em sua vida. Vamos seguindo aqui. Versículo de... Quem sabe voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furo da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então o povo estava clamando: espero que o Senhor torne a se arrepender de não nos consumir nos 40 dias. Porque o Senhor deu uma ordem: 40 dias vocês têm para se arrepender, mas vocês vão morrer, vocês não vão passar daqui. E eles clamaram para que eles não viessem a morrer, que eles não viessem perder a vida deles. Versículo 10. E viu Deus que os fizera como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele iria fazer. Então, aqui nós vemos que Deus, ele viu que o pessoal se arrependeu. Esse arrependimento não é aquele arrependimento somente de palavras, é arrependimento de atitude, é arrependimento que muda a sua conduta, que muda o seu destino, que muda a direção. É você se arrepender e não mais continuar na direção a qual você estava. Se você estava na direção C, você foi para D agora, porque a C já não condizia com o caminho de Deus. E você mudou totalmente a direção. Arrepender é isso, é você mudar de direção. Não significa que você não vai falhar, que você não vai pecar. O problema é permanecer no pecado, o problema é permanecer no erro. Você permanecer no erro, isso sim te condena. Porque falhar, todo mundo falha. Jefferson, você falha? Claro, todos os dias. Todos os dias, porque se eu não falhasse, eu seria perfeito. E isso não existe, pessoal. Nós não somos perfeitos. Eu sou uma pessoa de carne e osso como você. Tenho dores, tenho defeitos, tenho falhas, tenho qualidades. Tenho também dor de barriga, dor de cabeça, dor no braço. Se sofrer uma pancada, eu vou sentir dor. Mas, acima de tudo isso, eu não vivo somente pelo que a minha carne diz, mas eu vivo através do Espírito, que está além do que a nossa carne, do que o nosso eu físico sente. Então nós vamos aqui novamente repetir o versículo 10. Viu Deus que o que fizeram o pessoal de Nínive, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria, e não o fez. Então o Senhor tornou a ter benevolência, ter misericórdia. Mas Jefferson, Deus, ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que muda de opinião. Pessoal, uma forma da gente entender a Deus é a gente trazer formas e características físicas para tentar interpretar com a nossa visão física o que Deus ele faz. Mas isso aqui, quando diz Deus se arrependeu, não significa que Deus mudou de opinião. Deus ele não muda de opinião. Deus ele deu outra oportunidade. Ele não deixou o castigo chegar até aquele povo. Mas não foi porque ele mudou de opinião. Ele deu uma oportunidade e o pessoal aceitou a oportunidade. Ele não deixou que o pecado os destruísse. Porque tem muita gente que acha que assim, não, eu vou chorar e Deus vai me responder. Eu vou fechar meus olhos e vou clamar e vou chorar e o Senhor Jesus ele vai mudar de opinião. Deus ele não é movido por sentimentos. Se até hoje você achava que Deus era movido por sentimentos, você estava redondamente errado, enganado. Deus ele não é sentimentos. Deus ele é um Deus justo, um Deus de sabedoria, um Deus de discernimento, de longanimidade, de benignidade. Ele é um Deus puro e não há sentimentos. Mas Jefferson, diz a palavra de Deus, fala muito sobre Deus é amor. Isso é uma forma de interpretar e mostrar a grandeza de Deus com as nossas palavras.
é uma forma de mensurar o que não é mensurado, mas é uma forma de tentar traduzir toda a essência da grandeza de Deus e a misericórdia dele sobre a nossa vida. Amém? Então essa é a palavra de Deus que ele tem para hoje, para a nossa vida. Então vamos fazer a oração, pedir para que Deus venha nos ensinar a não tornar, a ter a nossa vontade como prioridade, mas sim ter a vontade dele como prioridade. Viver e praticar o que ele nos orienta. Se ele nos disser faça, nós vamos e fazemos. Se ele disser não faça, nós não façamos. E se ele disser nada, você espera. Você espera, peregrino. Você espera. Mas Jefferson, é ruim esperar. Mas é melhor esperar do que sofrer a consequência. É melhor esperar do que você se queimar. Exemplo, Jefferson. É melhor se você está andando em um carro, você vê um acidente, você vê que todos os carros estão batendo, você vai acelerar e dizer, eu vou bater também, todo mundo está batendo? Claro que não, você vai pisar no freio, desacelerar e estacionar o carro. Então é isso que você deve fazer. Quando você vê que há um silêncio, aprenda a esperar. Porque se há um silêncio, significa que não há necessidade no momento de fazer algo, mas sim somente deixar que aconteça. Porque Deus, ele sabe o seu presente, o seu futuro. Ele sabe quem é você. Mais do que ninguém, Deus, ele conhece a minha pessoa e conhece a sua pessoa. Eu poderia falar palavras e palavras, mas quem nos conhece perfeitamente sabe quem somos é Deus. Então vamos orar. Feche seus olhos, você que pode. Senhor Jesus, meu Deus, grato nós somos, ó Deus, por esta palavra, pelo Senhor ter vindo falar conosco. Nos ensina, meu Pai, a fazer a Tua vontade e não a nossa. Nos ensina, meu Pai, a não questionar o que nós não entendemos. Nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a não duvidar da Tua vontade, a não duvidar do que Tu orienta, Pai, mas viver e praticar, por mais que não entendamos, por mais que não, meu Pai, faça sentido para nós, mas nos ensina a praticar, nos ensina a confiar plenamente e ter fé no Senhor. Graças nós te damos por esta palavra, Pai. Meu Deus, abençoa cada um dos peregrinos. Meu Deus, que o Senhor fortaleça, edifique, dê sabedoria, dê discernimento, dê forças, meu Pai, para que eles prossigam. Responde-os, ó Deus. E graças nós te damos por tudo. Amém. Glória a Deus. Amém, Pedro.